2 Salomão, capítulo 9, que diz assim. Segunda Samuel, está aberto, em 2 Samuel, capítulo 9. É um excesso de nervoso. Vamos lá. A bondade de Davi para com o filho de Jonas. E disse-lhe Davi, glória a Deus, é difícil sem a luz para mim. E disse-lhe Davi, há alguém ainda que ficasse na casa de Saul para que ele faça bem por amor de Jonatas? Davi pergunta, há alguém que ficasse na casa de Saul para que ele faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Zibá, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei, és tu Zibá? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de benevolência de Deus? Então disse Zibá ao rei, ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Pode sentar-se. O que eu acho interessante na palavra do Senhor é que o Senhor, quando usa, porque Davi tinha uma aliança, ele tinha uma aliança com Jonatas, ele tinha uma aliança. Embora a história de Davi comece, sendo muitas das vezes perseguido pelo seu pai Saul, Davi não tinha aliança com Saul, mas ele tinha com Jonatas. E nessa aliança, um prometeu cuidar da casa do outro. E quando o rei, quando ele vence aquela batalha, e ele chama Davi, se torna rei, ele pergunta, depois de muitos anos, se existe alguém vivo na casa de Saul. Porque naquela época era comum, quando um rei perdia a batalha, todos os seus familiares eram mortos. E quando Saul perdeu aquela batalha, junto com seu filho Jonatas, foram mortos naquela batalha. E quando chegou ao ouvido, chegou ao castelo, a mensagem, a ama de Mefibosete, ela ficou muito nervosa, porque ela sabia que existia aquela lei, e seria eliminado toda a sua geração. E aí ela sai correndo com aquela criança nos braços. E quando ela sai com aquela criança nos braços, ela cai. E quando ela cai, Mefibosete, ele quebra os pés. E mesmo assim, creio eu, que ela prosseguiu com ele para tirar ele dele, para que ele não morresse. Cheio de dor, e ele chega à terra de Lodebar. Lodebar é uma terra que todo mundo diz, terra do esquecimento. Lugar que ninguém se lembra dos necessitados, dos aflitos. Lugar de vergonha, que as pessoas, ninguém quer passar por Lodebar, ficar em Lodebar. Muitos, eu estava estudando um pouco, falam que Lodebar é uma terra infértil. Mas eu não vou me aprofundar nisso aí, porque eu não estudei o profundo. Mas é o que eu percebi, que a terra de Lodebar não é um lugar do deserto, porque passa 2 rios perto de Lodebar. Então não tem como Lodebar ser uma terra infértil. E quando Davi pergunta, para o seu servo, e ele responde, Ziba responde, há um sim, existe um sim, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Davi só perguntou a ele se existia, não perguntou a ele qual era a situação de Jonatas. Mas ele já foi se adiantando, porque sabia
que era uma vergonha naquela época, porque um aleijado, ele não podia ir para o quartel, ele não podia guerrear, ele não podia fazer as coisas. Mas Ziba, com suas segundas intenções, ele já foi falando para no fundo do coração dele, Davi desistir, né, de Mefibosete. Mas Davi manda que Ziba vá buscar Mefibosete em Lodebar. E assim ele vai para Lodebar e traz Mefibosete. Só que o interessante dessa história é que Lodebar não era tão ruim assim como falam. Porque ao chegar em Lodebar, Mefibosete tinha um filho que se chamava Mica. Então, se Lodebar fosse um lugar tão ruim, né? Talvez o Mefibosete não teria casado ali. E o que significa Lodebar? Casa do esquecimento. E estava ali há muitos anos, a Bíblia não fala. Mefibosete, esquecido em Lodebar, mas cuidado por Maquir. Maquir era um homem riquíssimo, que era da tribo de Manassés, descendente de Manassés. Maquir, ele podia ir para vários lugares, porque a descendência dele tinha terras em todos os lugares. Mas Maquir escolheu ficar em Lodebar. E ficando em Lodebar, Maquir recebia todos aqueles rejeitados, sem amor, aqueles que foram humilhados, massacrados, feridos. Maquir recebia na sua casa com muito amor, com muito carinho, porque a casa de Maquir tinha pão, tinha mel, tinha ovelhas. A casa de Maquir tinha sustento, tinha palavra. Na casa de Maquir, todo mundo era igual. Não havia diferença. Muitas das vezes, né, nós estamos em Lodebar, né, mas não queremos estar em Lodebar. Queremos estar na Nova Jerusalém. Mas é em Lodebar que a gente aprende a dar valor às pequenas coisas do Senhor. É em Lodebar que você é curado. É em Lodebar que você é transformado. E Deus, ele é tão cuidadoso que ele pegou Maquir e colocou em Lodebar, um homem rico da descendência de Manassés. Ele botou aquele homem ali, na minha palavra, na minha opinião, como um missionário, para receber todos que viessem à sua casa. Na casa de Maquir entravam pessoas que foram, né, desprezadas, pessoas aleijadas na fé, pessoas coxas nos seus pensamentos. Era o que tinha na casa de Maquir. Pessoas doentes, muitas das vezes, não só da alma, mas fisicamente. Mas quando entrava ali, aquelas pessoas eram tratadas todas iguais. Não importava se fosse rei, não importava se fosse apenas um morador de rua ou pessoas aleijadas, deformadas. Maquir tratava todos iguais, porque ele tinha aquele amor, ele escolheu aquele lugar, né, para poder fazer aquela obra. E muitas das vezes, né, nós queremos estar em Jerusalém, mas em Jerusalém aparece muito a mídia, aparece quem está em status, aparece quem está em evidência. Em Lodebar não. Lodebar ninguém te liga. Lodebar ninguém sabe o teu nome. Lodebar ninguém quer saber quem é você. Porque se for até Lodebar, sabe o que você vai pedir, sabe o que você vai precisar. Então aqueles que estão em Lodebar estão na terra da humilhação, no esquecimento. Porque a pessoa que te magoa, que te fere, que te machuca, que te mata, que te bota coxo, que te bota aleijado, ele está na terra da esperança, em Jerusalém. Mas aquele que sofreu tudo isso, ele está em Lodebar. Ninguém te liga, ninguém te passa um telefonema, ninguém pergunta saber se você está com fome, ninguém quer saber da sua situação. E assim estava Mefibosete, esquecido ali,
naquela terra. Ninguém queria saber de Mefibosete. E o mais interessante, que quando eu estudei essa palavra, eu falei até para o meu esposo, eu falei, meu Deus, eu vou abrir a Bíblia para estudar a palavra. Porque eu estava escutando uma pregação completamente diferenciada daquilo que eu estava estudando. E aquilo ali me confundiu. E eu peguei e fui para a Bíblia, né? Fui orar ao Senhor, o Ciro não estava em casa, estava no churrasco. E ele sempre me ajuda. Eu falei, Senhor, me ajuda aí, Espírito Santo de Deus. Me ajuda aí, Senhor, para que eu possa falar aquilo que o Senhor colocar nos meus lábios. E eu vi que Maqui, ele levantava na casa dele. E quando passava por eles, né, os fariseus, eles zombavam, eles riam, como riam de Jesus. Por que, Jesus, tu estás aí no meio dos fariseus? Tu estás no meio desse povo pobre, sujo. Por quê? Porque quem é fariseu não quer andar com qualquer um. Quem é grande quer andar no meio dos grandes. O meu irmão sempre brincava quando nós jogávamos, né, da mesa da diretoria. E eu me lembrei disso. A diretoria fica aquela cúpula dos melhores. Então, quem vai querer estar em Lodebar se você está na Jerusalém, no meio de uma cúpula dos melhores? Por que tu vai lembrar de alguém que está sofrendo, está doente, precisa de uma cesta básica, precisa de um atendimento? E muitas das vezes nós estamos em Jerusalém, mas estamos magoados, estamos feridos, estamos doentes. Mas ninguém está vendo isso, porque nós estamos em Jerusalém, lugar de terra de alegria, de prazer, de regozijo. Então, você entra em Jerusalém da mesma maneira e sai da mesma maneira, porque ninguém te nota. Você não tem dinheiro para comprar aquelas pessoas. Você não tem dinheiro para estar no meio daquelas pessoas. Você não tem estudo para estar no meio daquelas pessoas. Você é coxo, você é aleijado. Você é aleijado da tua sabedoria. Você é aleijado dos seus estudos. Você é aleijado da sua situação financeira. Você é aleijado. O que é que vai fazer? Você vai querer fazer? Se misturar com quem está em Lodebar. Lodebar só tem gente pedindo, chorando, clamando. Lodebar só tem gente enfraquecida. Lodebar é uma terra seca. Uma terra que Maqui está ali cuidando, tratando, para que no dia certo, que o rei mandar chamar, você sair de Lodebar e ir para Jerusalém, e para o palácio, aonde o rei vai preparar uma mesa e você vai assentar-se nela. Mas enquanto isso, irmãos, tu está ali. Fala demais, é murmurador. Mas Lodebar é terra de tratamento. Você está magoado, está ferido, está esquecido, está doente. Lodebar está ali para te ajudar. Então, irmãos, quando Davi chama Mefibosete, né, através de Ziba, que ele manda buscar, Mefibosete, creio eu, que tenha falado assim para Mical, né? Maquir, vou te deixar. E ele disse, chegou a hora da tua honra. Glória a Deus, aleluia. Chegou a hora de você sair desse esquecimento. O Senhor lembrou-se de você. Vá com Deus. E ele talvez tenha dito, você não vai, Maquir. Maquir disse, não. Minha obra aqui é missionar. Minha obra aqui é curar, é libertar, é salvar essas pessoas, levar a palavra, é alimentar essas pessoas. O rei mandou chamar você. Vai você. E ele vai, né, como diz no versículo 6, e vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, se prostou com o rosto por terra e se inclinou a Davi. E ele disse, eis aqui teu servo. E disse Davi, não temas, porque de certo usarei com benevolência com você, Jonas.
Porque com você, Mefibosete, porque eu era amigo de seu pai. E ele disse para Ziba: a partir de hoje, tudo que era de Jonatas, você entregue agora a Mefibosete. Porque ele não podia reinar. Ele vinha de uma descendência rica. Ele era neto de Saul. Saul era rei. Ele era filho de Jonatas. Mas os dois morreram naquela guerra. Então, irmãos, quem ia querer cuidar de uma pessoa aleijada? Quem ia lembrar? Ninguém iria lembrar dele. Por isso que a alma dele fugiu naquele desespero. E quando ele entra, senta na mesa de Davi, e Davi manda que seja restituído tudo aquilo que era de Jonatas a Mefibosete. Eu creio que naquela hora, naquele momento, Ziba ficou com muito ódio no coração. Porque Ziba administrava tudo que era de Mefibosete. Ele sabia que era de Mefibosete. Está em Samuel 2, capítulo 16. Ele sabia que tudo pertencia. Mas ele deixou Mefibosete na terra do esquecimento. Porque ele queria ficar com tudo aquilo que não pertencia a ele. E quando quando Davi chama e pergunta se existe alguém da casa de Saul que ele possa agir de benevolência, Ziba fala e já manda o recado. Aí ele é aleijado, tem sim, mas agora não é mais aleijado. Muitas das vezes as pessoas perguntam: onde está fulano? Ah, está aí pelo mundo, está bebendo, está se drogando. Nem adianta procurar. Tipo isso, que Ziba quis passar para Davi. Mas Davi não deu nem atenção àquela palavra. E mandou que ele fosse buscar Mefibosete para honrar. E ali chega Mefibosete na casa de Davi. Mefibosete é bem recebido por Davi e a sua família. E Mefibosete, então, passa a ser dono daquele lugar de tristeza, de desonra, de esquecimento. Ele volta a ser príncipe. Ele volta a pegar a sua herança. Porque aquilo que Deus deu para você, ninguém pode roubar. Existe um tempo determinado para que Deus venha restituir aquilo que lhe foi roubado. E isso aconteceu com Mefibosete. Porque Deus enviou naquele dia, naquela hora, daquela queda, daquela humilhação, Deus enviou ele na casa de Maquir. Deus enviou alguém para cuidar daquele que era rejeitado, daquele que fala demais dentro da igreja, daquele que ninguém gosta, daquele que todos viram a cara, daqueles que as pessoas não querem nem compromisso. É desse jeito que Mefibosete foi parar na casa de Maquir. Sem família, sem dinheiro, sua descendência não teria mais futuro na mente dele. Em batalha espiritual, ele era um menino de apenas 5 anos. Mas Deus, quando Ele tem propósito, Ele nos leva para Lodebar. E lá em Lodebar, Ele prepara tudo, prepara uma grande mesa, prepara um grande missionário para te receber ali, para te alimentar, te fortalecer, te curar, abrir teus olhos espirituais e falar: eu estou aqui, eu te amo. Porque tudo que Maquir fazia era amar, somente amar. Ele poderia não estar ali, porque ele era rico, descendência de Manassés. Quem estuda bastante sabe disso. Ele era riquíssimo, aquele homem. Mas ele teve o prazer de ir para onde ninguém queria estar, para poder estar ali. E o que eu acho interessante também, que quando Davi, depois que ele bota Mefibosete em sua casa, e ele começa a se alegrar das coisas que ele comia, bebia, estava agora recuperando tudo que ele havia perdido, entra Ziba no meio da vitória de Mefibosete.
capítulo 16, diz assim: e passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis Zibá, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos, e sobre eles 200 pães com 100 cachos de passas, 100 de frutas de verão de odre. E disse o rei a Zibá, Davi não era bobo: que pretendes com tudo isso? E disse Zibá: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem, porque estão no deserto. Então disse o rei: onde está? Onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Zibá ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Zibá, naquele momento, ele destilou um veneno tão grande sobre a vida de Mefibosete contra Davi, porque ele, em outras expressões, ele disse: Mefibosete está lá no teu palácio, roubando, tomando o teu reino que pertence a ele. Zibá, ele queria ficar com as coisas de Mefibosete, porque Mefibosete era doente, era aleijado. Ele não aceitava ser reinado por um aleijado. Então ele pôs Davi contra Mefibosete nessa passagem. E Mefibosete não estava traindo Davi. Mas aí Davi, na ira dele, ele fala: então disse o rei Davi a Zibá: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. Disse para Zibá: eu me inclino e eu achei graça aos teus olhos, e o rei, meu senhor. Davi ficou tão chateado, porque ele abriu a porta do palácio dele. Ele recebeu Mefibosete, porque era filho do melhor amigo dele, Jonatas. E Mefibosete vai trair ele, vai para Jerusalém, ficar em Jerusalém para tomar todo o reino dele. E nessa ira, Davi passou toda a herança de Mefibosete para Zibá. Era tudo que Zibá queria: pegar aquilo que não te pertencia. Muitos brigam por cadeiras, por cargos. Muitos querem derrubar um para poder ficar no lugar do outro. Foi o que Zibá fez. Ele conseguiu o objetivo dele. Quando ele falou lá na frente para Davi que Mefibosete era aleijado dos 2 pés, não surgiu efeito. Davi mandou ele Lodebar e buscar Mefibosete com honra. Aí aquilo foi, creio, acumulando um ódio no coração dele. Agora eu vou ter que dar tudo que eu administro para esse aleijado. Então ele tentou e conseguiu roubar tudo que era de Mefibosete. Mas nada na palavra do Senhor fica em oculto e nem escondido. E aí ele vai, né? Só um momentinho, irmãos. Eu não marquei aqui, mas eu vou falar. Davi vai e acaba se encontrando com Mefibosete no caminho. E Davi pergunta para Mefibosete, ficou no outro caderno: por que tu não estavas comigo, Mefibosete? Ele disse: meu rei, o meu servo me enganou. Então, o que Zibá fez com Mefibosete, Davi descobriu que Mefibosete não estava com Davi, porque se Mefibosete teria sido enganado, né, por Zibá, para que tomasse todas as coisas que pertenciam a Mefibosete. E o que eu acho interessante, que Maquir, ele não só recebeu Mefibosete, os enfermos, os coxos na casa dele, mas ele recebeu também um dia o rei Davi. Quando seu filho Absalão correu atrás dele para matar Davi, fugindo de Absalão, Davi para em Lodebar. Davi para na casa de Maquir. 2 Samuel 17, né? Versículo 27. E chegando ele na casa de Maquir, mais uma vez Maquir,
Davi é alimentado sendo rei. Primeiro era a casa de coxos, aleijados, de pessoas esquecidas no tempo, mas Maqui, ele não fazia diferença se você era rei, se você era doutorado, se você era mestrado. Todos que iam à sua casa eram recebidos da mesma forma. E ali alimentou Maqui, a Davi e a todos que estavam com ele. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro e trigo, cevada e grão, torradas e favos e lentilhas, e mel e manteiga e ovelhas de vaca, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo está no deserto faminto. Então, irmãos, eu vejo nessa história que muitas vezes no dia de hoje se repete, né? Você pode ser dono de muitas riquezas, como Mefibosete era, mas num dia só morreu seu pai, morreu seu avô, e ele passou a não ter ser nada mais. Mefibosete passou a não ser nada mais. O que adiantou o reino? Ele perdeu o reino. Quem ganhasse ia para aquele palácio, ia tomar tudo. E a lei era matar, não ficar ninguém vivo daquela geração. E Deus escondeu Mefibosete na casa de Maquir. E o tempo todo a gente vê que Ziba, ele não estava longe. Ele estava na casa de Davi. Ele estava administrando tudo que era de Saul caladinho, por detrás das costas. Ele estava fazendo tudo calado. Mas nada que fique oculto, irmão, que não venha ser revelado um dia. E aí quando Davi lembra e chama, ele fala: agora eu vou perder tudo. E quantas das vezes a gente está trabalhando, fazendo as coisas, dando o melhor, né? E por algum motivo você caiu. E todos vão te abandonar. Ninguém quer assunto com quem caiu, com quem adulterou, com quem se prostituiu, com quem fornicou. Todo mundo quer descanso. Mas todos nós temos uma deficiência dentro de nós. Todos nós um dia caímos em qualquer tipo de pecado. Todos nós um dia caímos. E todos que estão em Jerusalém querem esquecer de quem está em Lodebar. Mas foi em Lodebar, né, que Mefibosete recuperou a sua dignidade. Foi em Lodebar que Mefibosete soube o que ia voltar a ser príncipe naquele lugar. E foi nesse meio caminho, né, que Ziba fica com toda a herança de Mefibosete. Mas Mefibosete não estava nem mais aí para a herança, porque o rei tinha mandado chamar. Nós temos que estarmos preparados para a hora que o rei mandar nos chamar. Não importa se você passou por Mefibosete, por Lodebar. Não importa se você foi esquecido. Deus vai usar um Maquir na sua vida para te levantar. Detalhe: Mefibosete, ele não foi curado da sua deficiência, não. Ele foi curado da sua alma, do seu coração. Muitos de nós estamos em Jerusalém aleijados, doentes da alma, doentes do coração. E enquanto isso, Mefibosete estava ali se recuperando. E quando ele se recuperou 100%, o rei manda chamá-lo e dar-lhe a honra que ele merecia. Então, o que eu quero dizer nesta noite, que não importa a situação, o local que você esteja, o Senhor, Ele sempre vai levantar, né? O Senhor, Ele sempre vai levantar um Maquir para te sustentar, para te socorrer, para te apoiar. Porque esse homem não era um homem qualquer. Muitos quase não tem nada, mas o pouco que tem gosta de humilhar. Mas Maquir não. Maquir era riquíssimo. E Ziba, um invejoso. Quantas vezes você tenta fazer o melhor no seu ministério, mas o invejoso por detrás tenta derrubar o seu ministério. O invejoso, ele projeta outro ministério em cima do teu ministério, para poder abafar, calar.
E foi feito assim com Mefibosete, né? Ele sabia onde Mefibosete estava. Ele poderia ter dito que todos sabiam da aliança de Davi com Jonatas, pai de Mefibosete. Mas Sibá não. Então eu quero te dizer que não importa aquilo que te roubaram, o Senhor vai te restituir nesta noite. Não importa as lágrimas que você derramou, não importa a dor que você passou, esquece aquela pessoa que te feriu, que te magoou, perdoa. Porque a casa de Maquir é casa de perdão, é casa de levantar, é moradia daqueles que levantam os que estão caídos, que estão coxos, que estão aleijados. E só sai daí para sentar na mesa do rei quando você estiver pronto. Porque ninguém vai se assentar na mesa do rei de qualquer maneira. Não só o rei Davi, mas o rei dos reis, que é o Senhor dos exércitos. Nós não vamos nos apresentar na presença do rei com sequelas dentro do nosso coração, não física. Porque física não vai poder ser curada, a não ser que o próprio Jesus cure. Mas a emocional, a espiritual, Jesus cura, né? Usa um homem para curar. E Maquir foi esse homem usado por Deus para curar Mefibosete. A ama de Mefibosete, pelo que eu procurei um pouquinho, não aparece o nome dela, nem se ela ficou na casa de Maquir. Mas muitas das vezes nós temos que lembrar daquela pessoa que nos levou até Lodebar, aquele amigo, aquela pessoa que pegou nas tuas mãos e falou: eu vou te esconder dessa luta, eu vou te esconder dessa dor, eu vou te esconder desse pesadelo, você vai sair daqui só quando você estiver curada. Eu não tenho muito a te oferecer, como aquela ama não tinha, mas eu vou te levar para um lugar que você vai ter tudo que eu não posso te dar. E você só vai sair dali quando o rei te chamar. E quando esse grande dia chegou, irmãos, entra Sibá, invejoso, mentiroso, para dizer, como está escrito aqui em Samuel 16, que Mefibosete queria tomar o lugar de Davi. Então, o que eu aprendi com essa história, que Lodebar não é terra, né? Não é moradia de quem Deus tem promessa. Você passa por Lodebar, você passa as suas dores, mas o rei um dia vai te chamar a Jerusalém, para a terra da tua alegria, para a terra da bonança. E Maquir, irmã Sueli, ele vai continuar ali, porque é uma obra que Deus tem com ele, é um amor ágape que Deus colocou no coração dele. Porque, irmãos, como eu aprendi, eu não queria estar no lugar de Maquir, mas quando a gente pensa, a gente sente vergonha, porque Maquir, ele estava doando tudo aquilo que ele tinha para aquele que não tinha nada. Deus tem cuidado de cada um de nós, mas nessa nossa caminhada vai se levantar um Sibá também para te derrubar. Só que o projeto de Sibá caiu por terra, porque Mefibosete venceu. E hoje ele se senta na mesa do rei. Hoje o Senhor te convida para sentar na mesa do rei. Eu escolhi essa palavra porque eu estava estudando ela há um bom tempo, ela estava no meu coração, porque me lembra um testemunho particular meu. Eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa, como é que se fala assim, impulsiva, né? Eu sou uma pessoa impulsiva, eu não penso para falar, eu já está disparando, eu sou muito agitada, eu vou falando. Um dia eu tive um grande adoecimento dentro de uma igreja, com um líder da igreja, líder principal da igreja, líder principal, o líder presidente. E aí eu fui tomada de um ódio, de um rancor, de uma ira muito grande por aquele homem. Eu desorientei com as palavras daquele homem. Eu e mais duas irmãs, eu desorientei. Uma foi para casa, a outra foi para casa, e eu caí na burrice de andar pela ilha
e desorientei e me perdi dentro da ilha do governador. Isso eram 10 horas da manhã. E até 7 horas da noite eu não havia chegado na minha casa, porque eu estava perdida dentro da ilha do governador. Porque as palavras daquele pastor, ela me matou, ela me feriu, ela me magoou. Porque ele disse que ele não ia nem orar por nós, que por lixo ele não orava. Essas foram as palavras. Que lixo, ele pegava a vassoura, vazia assim, eu jogava fora. E eu queria falar muitas coisas que eu sabia da vida daquele pastor, da filha dele, de tudo que estava acontecendo. Mas Jesus não deixou. E aí eu fiquei atribulada da alma. Quando eu lembrei do número do telefone da minha casa, já eram 7 e pouca da noite. Liguei para o Ciro e ele falou: onde você está? Eu falei: eu não sei. Eu estou numa praia que tem muitas pedras, tem muita água, tem um canhão, não sei. Eu não conheço esse lugar. E aí ele foi me buscar. Sabe por quê? Zibá amou tudo e nos traiu. Quem chegou na frente ganhou a fofoca. Quem fez a fofoca chegou na frente, ganhou o direito de ser a primeira pessoa, a primeira fala. A segunda fala não precisava mais. Coisa triste. E aí eu, no meu desespero, na minha angústia, desorientada, à base dos meus remédios, fui procurar o pastor Paulo Reino. No dia seguinte, com muito ódio, com muita mágoa no coração, não queria nem saber o que estava escrito nessa Bíblia. Eu liguei para ele, ele me atendeu, trabalhava na Infraero, coitado. E ele falou assim: nossa, amanhã eu converso com você. Eu, pastor, que horas? Que horas? Ele falou: eu estou tão enrolado, estou tão ocupado, mas eu vou falar com você. Aí ele foi, 7 horas ele marcou, deu 7 horas, ele não chegou, eu fiquei nervosa e comecei a esbraguejar. 7h10 ele chegou, ele falou: entra. E eu entrei. E eu expus toda aquela situação para ele. E ele, sabe, eu expus, quem me conhece um pouquinho, sabe, imagina, né? Eu não falava, mas eu gritava: por que aconteceu isso? Por que eu falei isso? Por que eu falei aquilo? Ele, meu filho. Aí ele falou: acabou, irmã Sueli? Eu falei: acabei. Ele começou a falar: eu não, peraí, porque isso aqui. Ele, caralho, eu só faltei engolir aquele homem. Eu só faltei crucificar o pastor Paulo Reino. De tanto ódio que eu estava de qualquer pastor. Ele virou para mim e disse assim: Sueli, ninguém amaldiçoa quem Deus abençoa. Eu falei: mas nós fomos amaldiçoada pelo pastor. Ele falou que nós não éramos nem dignos de oração. E a gente não fez nada, pastor. Eita Deus. E ele falou: irmã Sueli, eu vou orar para acalmar o seu coração, mas ninguém amaldiçoa quem Deus abençoou. E Israel, Deus vai cuidar de Israel. Deus vai cuidar dele. Imagina, né, irmãos? O que eu falei, mais um pouquinho ainda. Ele falou: acabou 3 vezes. E eu falando. Aquele homem chegou na Bíblia: vamos agora, senta, orou comigo, abriu a Bíblia. Aí quando ele me abre a Bíblia, ele manda assim: a Bíblia diz, irmã Sueli, para amar teus inimigos. Acho que o capeta entrou em mim. Eu falei: o quê? Amar meus inimigos? Não tem como arrancar essa página da Bíblia não, pastor? Como é que eu vou amar inimigo? Me falou isso para mim. Comecei eu de novo. Ai, ele olhou para mim. Ele falou: agora eu vou pôr a mão na sua cabeça e eu vou orar por você. Feche os olhos. Começou a orar por mim. Depois, na palavra, irmãos, ele me deu uma surra na palavra do Senhor. E eu saí dali tão envergonhada por ter maltratado aquele homem de Deus que não tinha nada a ver com o meu problema. Mas eu sou ovelha. Eu estava magoada, eu estava ferida porque eu sou ovelha. Então eu queria falar com alguém, eu queria que alguém me escutasse. Não procurar, eu queria que alguém dali me escutasse. Eu queria que alguém dali soubesse a minha história. Eu queria que alguém dali me justificasse.
Mas aquele homem falou: quem te justifica é Deus. Você não fez nada demais. Eu sei como acontece aqui. E ele me deu aquela palavra de amor e de carinho. E eu creio que foi assim que aconteceu. Com Mefibosete, quando ele caiu, que ele foi para a terra de Lodebar, ele falou: agora eu estou sozinho, perdi tudo, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho mais ninguém. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor botou uma aqui na minha vida, que foi o pastor Paulo Rei. E Deus vai colocar uma aqui na vida de cada um. Aleluia! E não pense você que depois dessa vitória grande, Ziba, o Ziba, eu falo Ziba, vai tentar te destruir. E vai, pois vai. Porque o diabo, nosso inimigo, ele é perseverante. Ele vai fazer de tudo para te derrubar. Ele vai querer frustrar todos os teus projetos, os teus sonhos. Ele vai dizer para você: mas não já existe? Já existiu? Não, continua existindo. Porque foi interrompido. Quando ele caiu, foi interrompido para ele assumir o reinado. Quando o pai e o avô dele morreu, o reino pertencia a ele. Como príncipe, ele teve que sair daquele reino e para uma terra que não conhecia ninguém. E muitas das vezes nós estamos assim. Mas hoje o Senhor manda dizer para a igreja dele que na terra Deus deixa sempre uma aqui para te confortar, te aconselhar. Pode o pastor não querer te ouvir, pode o pastor não te entender, porque Ana estava no templo também ali, chorando. Ana estava ali desesperada. Eu gosto muito de fazer essa pregação de Ana. E o sacerdote era um homem de Deus. Ele não soube discernir o sofrimento de Ana. Ele a deu como embriagada. Ele deu como uma pessoa alcoólatra. E aquele homem tinha intimidade com Deus. Ele era um sacerdote. Mas ele não entendeu aquele momento de Ana. E Ana diz: ele não me tenhas como embriagada, porque eu estou sofrendo por uma causa. Nem sempre o teu pastor, o missionário, vai saber o que você está sofrendo. Às vezes meu esposo fala assim: ah, se vira a cara para mim eu não ligo, se faz isso para mim eu não ligo. Eu falei para ele: mas a Bíblia diz, né, que nós somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo. E o Senhor levantou um ministério, um pastoreado para nos proteger. Porque quando a ovelhinha sai do rebanho, o pastor vai correndo atrás buscar aquela ovelhinha, mesmo que ela seja a pior ovelha do rebanho daquele pastor. Nós tínhamos uma irmã que a gente falava assim: Jesus, até peço perdão a Deus, até o dia de hoje, lá vem Lamentações de Jeremias. Não, porque a irmã só vinha com derrota. E a gente não tinha paciência com ela. Mas apareceu uma aqui na vida dela. Eu quero dizer para os irmãos: guarda essa palavra no seu coração. Não tenha pressa de sair de Lodebar, mas fica firme até a hora que o rei te tirar de Lodebar e te levar para a Nova Jerusalém. Bom, eu agradeço a minha oportunidade. Espero que os irmãos tenham